Bom, essa é uma carta aberta ao meu pai. Eu acredito que todos os pais deveriam saber daquilo que você realmente sente e de como a presença deles, a decisão dos pais presentes de terem decidido ficar, mudaram e transformaram também a sua vida e a forma que você passou pelas situações mais difíceis. É engraçado porque o que eu mais me lembro do meu pai são coisas simples. Meu pai, eu tenho o privilégio de ter meu pai vivo, mas a gente mora longe. E o que eu mais lembro da minha infância são de coisas, cuidados, de como meu pai me cuidava. Eu lembro que meu pai pegava um balde assim, cheio de laranja, e ele tinha um canivete de bolso que estava sempre com ele. E aí ele sentava, eu sentava do lado, e ele começava a descascar as laranjas, e aí a parte de cima, a tampinha, a menorzinha, que era a melhor parte, a parte que era mais fácil para eu poder chupar a laranja, era minha, era sempre minha. E aí, todas as vezes que meu pai, ele ficava de plantão aos domingos, porque ele era frentista, e aí ele trabalhava num posto de gasolina e tinha freezer de sorvete. Então, toda vez que ele ficava de plantão, ele trazia um corneto para mim, um picolé para mim, porque ele sabia que eu gostava daquele ali. E aí, também tinha uma tia que vendia cachorro-quente num trailer. E aí, todas as vezes que ele passava por lá, ele comprava, levava um cachorro-quente para mim, porque ele sabia que eu gostava. Meu pai, ele nunca deixou assim eu saber ao certo que eu não tinha condições para muita coisa. Hoje que eu sou adulta, eu vejo que muita coisa assim, ele fazia um esforço tremendo. E para mim era natural. Eu não tinha ideia do tamanho do esforço que ele tinha que fazer para me dar aquilo. Ele me mimou mesmo, mas no sentido de que foi uma forma dele me amar. Se eu falasse assim pro meu pai que eu queria fazer aula de piano, que era uma coisa assim na época que era muito difícil para pagar, era uma mensalidade que era baixa, mas para uma pessoa que trabalhava e ganhava um salário baixo também era difícil, mas ele pagava e ele pagou. E ele me levava muitas vezes de bicicleta até lá. E também, todas as vezes que eu saía da escola, eu sabia que tinha alguém para me esperar. E todas as vezes que eu ia para a escola, eu sabia que alguém ia me acompanhar. Meu pai sempre estava lá. Meu pai sempre esteve lá. No dia da minha colação, meu pai fez um esforço e estava lá. Mas antes disso, quando eu quis fazer fisioterapia, meu pai sempre me deu maior apoio. Porque eu pensava assim, que era algo que eu queria, mas eu não pensava na parte financeira, na parte se teria condições ou não. E meu pai, mesmo com o fato de não ter a condição, né? Mas ele sempre me apoiou. Meu pai, ele... Se todos conhecessem assim um pai como o meu, com certeza teriam a sorte de ter uma vida muito mais leve, apesar das dificuldades. Porque ele sempre foi um apoio. Para mim, pai é segurança, é estar ali, tá quando precisar e quando não precisar também. Sempre que eu tive que ser eu mesma e falar coisas difíceis para o meu pai, que talvez não daria o orgulho que ele esperasse, meu pai nunca me apontou o dedo. Eu nunca fui olhada assim, com um olhar diferente. Eu sempre fui olhada com amor. E eu acho que ele tem que saber
que isso foi o que é de mais valor para mim. Eu sei que no mundo, aquele olhar dele é só para mim. E no mundo, eu só sou olhada dessa forma que ele me olha com tanto amor, com tanto orgulho, é só por ele. Eu nem sou isso tudo que ele vê, mas ele me olha assim. E o fato dele me olhar assim também me fez chegar onde eu cheguei. Eu acredito que eu sou uma vencedora sim, porque eu fiz uma faculdade que eu queria. Isso para mim é uma grande vitória. Eu passei em concursos que eu queria, tudo porque eu acredito que ele acreditou em mim primeiro, sabe? Ele apoiou os meus sonhos. Se você vê meu pai falando de mim, você me imagina a pessoa mais inteligente do mundo, a mais bonita do mundo, a mais legal do mundo, porque é assim que ele fala de mim para as pessoas. Meu pai, mesmo depois de casada, com família, quando eu me vi numa situação muito difícil financeira, meu pai, ele me estendeu a mão. Eu imaginava assim, eu dentro de um poço bem fundo, escuro, e aquela mão forte e calejada, porque meu pai até hoje trabalha. Até hoje ele trabalha no pesado. E foi ele, na sua simplicidade, sem as melhores condições financeiras, foi ele que me estendeu a mão e realmente se preocupou comigo, e de novo, sem nenhum julgamento. Sem nenhum julgamento, sem nenhum questionamento. E aí ele me disse uma coisa: se fosse preciso eu dar tudo que eu tenho, eu daria por você. Que amor, né? Então eu quero falar para esse grande homem, e ele é pequenininho, ele não é grande não, mas ele é grande para mim, e ele é grande no meu coração. Pai, quanto que eu te amo, Pai. Te amo demais. O Senhor é um presente na minha vida. Obrigado por ter me dado a vida e depois por ter ficado na minha vida e ter sido presente em todas as situações que eu precisei. Meu Pai, Ele só merece de mim reconhecimento, amor e muita gratidão. Uma pessoa que sempre está contente, sempre cantando, apesar das dificuldades. Ele me ensina muito, Ele ainda me ensina muito. Meu Pai valoriza pessoas, Ele não valoriza coisas. É aquela pessoa que você não vai ver falando mal de ninguém. Por mais horrenda a coisa que a pessoa fez, meu Pai abaixa a cabeça. Meu Pai já foi muito humilhado. Ele já ouviu coisas que ele não merecia. Não merecia. E ele só abaixou a cabeça. É um exemplo de humildade. Para mim ele é grande. Ele é o maior de todos. E eu sou muito feliz por ter um Pai tão maravilhoso assim. Feliz Dia dos Pais, Pai. Saiba que o Senhor é muito especial e que o Senhor cura as minhas dores mais profundas por ser presente e por estar presente na minha vida. Eu te amo muito.